abelhas verdadeiramente sociais, né, divisão em castas, onde a gente tem operárias machos e rainhas, né, aqui mostrando a rainha virgem, aqui a rainha fisogástrica, né, mostrando aqui a cabeça da rainha. Um dos caracteres bastante interessantes para a gente identificar a rainha é a presença de um escapo muito mais longo do que da operária e da área malar também, que é essa área entre o olho e a mandíbula, bastante longa. Aqui é um exemplo, são rainhas de Melita nabícola, né, que é uma das espécies notadamente, né, interessantes pela ocorrência de poliginia, que é a presença de mais de uma rainha fisogástrica dentro do mesmo ninho. Então, a gente tem nesse grupo várias estratégias de defesa, né, que vão desde a ocorrência de abelhas guarda, como a gente está vendo aqui, é um ninho de de nanotrigona, onde várias abelhinhas aqui guardando a entrada, né, aqui mostrando, justamente para guardar, né? Então, a gente tem várias estratégias de defesa, seja essas abelhas guardas, que a gente observa em várias espécies, né, de diferentes gêneros, ou às vezes até atividades defensivas, né, quando essas abelhas são perturbadas, elas vêm, atacam, grudam no cabelo, grudam bolinhas de resina, né, no agressor, sempre que elas se sentem ameaçadas. Então, as estratégias de defesa são inúmeras. Quando eu for falar de oxitrigona, eu vou falar de uma das estratégias mais elaboradas também dentro desse grupo. Então, a gente observa espécies que fazem ninho em madeira, espécies que fazem ninho no chão, né? A gente tem ninhos subterrâneos ou em madeira, abelhas que fazem ninho, né, com os favos, né, bem organizadinhos, com presença de invólucro ou sem invólucro, e as células de cria não organizadas em favos, mas sim em formato de cacho, como é o exemplo de Frisiomelita, e algumas espécies de plebeia e alguns outros gêneros, né? Ou seja, elas não são organizadas, as células de cria, e sim dispersas em formato de cachos, né? A gente tem as entradas dos ninhos. Por exemplo, aqui, gente, entrada no padrão melípona, feita com geoprópolis, né? Com a utilização também de areia ou barro, né? Que a gente chama, que é um caráter bastante interessante, né? Se a gente vê esse padrão para melípona, né, bem interessante. Eu costumo dizer, né, que a entrada também é um caráter taxonômico muito interessante, que nos dá uma pista muito boa, né, de qual gênero ou de qual grupo de espécies. A gente vê, por exemplo, aqui ó, o padrão de partamona, que faz o ninho com barro, também a entrada, e a tetragonística com um cerume bastante fininho, frisela, aqui nanotrigona e aqui a paratrigona, que é uma espécie que faz ninho no chão. Nós vamos voltar a falar sobre essas espécies mais adiante. Aqui, Escaptotrigona xantótrica, que tem um padrão de construção bastante interessante, né? Com uma resina bastante clarinha, e essa entrada ela é toda microreticulada, né? Provavelmente para dar maior capacidade de percepção, né, da superfície, de tateamento como plataforma de pouso e de decolagem, né? Então, uma estratégia bastante interessante. Algumas espécies aqui, por exemplo, o ninho de trigona recursa, com o ninho com um tubo, né, bastante avantajado, né? Um tubo bastante longo. A gente já teve espécies com ninhos com tubos de até mais de 15 centímetros, né, de comprimento. Então, a gente tem estratégias de construção de ninho com padrão bastante variado. No caso de partamona, com a entrada bastante
diferentes, que é, inclusive, espécie específico. Né? Então, a gente tem um padrão muito específico de construção de entrada para esse gênero, né, Partamona. Então, a gente costuma dizer que as abelhas, no geral, elas são bastante importantes, né, no meio ambiente, devido à sua diversidade e abundância, e principalmente devido à sua dependência, né, por recursos florais, desde a fase larval até a fase adulta. Por isso que são consideradas polinizadores por excelência, né? E tem essa relação tão estreita com as plantas às quais elas visitam. Então, um grupo, como todas as abelhas, os meliponíneos, elas têm essa relação estreita, né, com as plantas e são polinizadores muito importantes. E no caso dos meliponíneos, nas regiões tropicais e subtropicais do mundo, com um papel extremamente importante nas regiões tropicais. Então, como que a gente faz para diferenciar, por exemplo, o gênero Melipona dos demais meliponíneos, né? Então, a gente costuma dizer que as melíponas, elas são mais robustas e maiores, né? A gente observa que elas têm a pilosidade muito mais densa e longa, e as asas, elas não ultrapassam um pouco o comprimento do corpo. Aqui a gente tem, né, a melípona melanoventer, demonstrando isso, que a asa, ela ultrapassa muito pouco o comprimento do corpo, praticamente não ultrapassa. No caso dos outros meliponíneos, a gente vai ter, são abelhas mais esguias, né, mais delicadas, a gente tem a pilosidade mais rala e mais curta, e a asa ultrapassa bastante o comprimento do corpo. Aqui nós temos duas espécies de trigona, por exemplo, para demonstrar que a gente tem a Trigona spinipes e a Trigona viliana, mostrando para vocês que realmente, né, ultrapassa bastante o comprimento do corpo, ou seja, a asa é muito mais longa, né, se você olha dessa posição aí, de onde a asa está inserida, né, nas células para o final do corpo, ultrapassa bastante o comprimento. Então, como eu falei antes, a gente tem espécies que nidificam, né, construindo ninhos expostos, como é o caso de Trigona spinipes. Essa é uma das espécies com mais ampla distribuição geográfica no Brasil. É conhecida como abelha cachorro, irapuá ou arapuá. A gente tem um caráter muito interessante para essa espécie, que é a ocorrência de uma depressão no clípio ao longo do seu comprimento, ou seja, longitudinal, a presença de 5 dentes na mandíbula, as tíbias posteriores, né, elas são testácea, né, essa cor avermelhada, amarelo avermelhada, né, cor de mel, como vai depender do olho de quem olha, cada pessoa que olha consegue visualizar, né, de uma forma, e possui na face interna do basitarso posterior, que aqui está o basitarso posterior, quando você olha a perna posterior, a gente tem a tíbia posterior e o basitarso posterior, essa área sedosa, né, que ocorre aqui, é uma área que tem uma pilosidade muito pequenininha e curta, densa, que lembra um veludo, tá? Que é o que a gente chama de área sedosa. Quem tem essa área sedosa? Apenas 2 grupos de abelhas têm. A gente tem tetragonisca, que em tetragonisca apenas as operárias possuem essa estrutura, e trigona, onde machos e operárias possuem essa estrutura. Então, é bastante característico de trigona. Trigona também, gente, possui uma pilosidade bastante densa e aveludada na área posterior da cabeça, ou seja, atrás dos olhos, né, na margem posterior, a gente tem o que eu chamo de área aveludada. Então, é uma região com uma pilosidade bastante característica. Outra espécie
com ampla distribuição geográfica no Brasil, é a trigona hialinata, que também faz ninhos expostos, que tem um caráter bem específico, né, característico, né, fácil de reconhecer, que é como o nome já fala, hialinata, que é a asa clarinha ou hialina, que separa ela facilmente da Trigona spinipes, né? A gente vê que a asa é clara, a tíbia posterior é escura, né? Que não vai ser, ela vai ser enegrecida, né? Separando essas duas espécies. Além disso, ela não tem aquela depressão, né, no clípio, ao longo do seu comprimento ali na faixa mediana. Tá? Então, não tem a depressão, a perna é escura e a asa é clara. Gênero Melipona, aí robustas, né, maiores, a pilosidade bastante comprida e densa, a asa não ultrapassa o comprimento do corpo. Essa espécie é uma das espécies mais bonitas que eu acho. A Melipona queen, que é fasciata, ela vai ter 5 faixas amarelas no abdômen, tá? Tem uma pilosidade ruiva com tufos de pelos, né, ainda mais ruivos, né, na região anterior do mesoscuto. E uma coisa que é interessante, faz ninho no chão. E a cabeça, ela tem o tegumento da face inteiramente microreticulado, né, gente, com uma pilosidade que é distribuído ao longo de toda a face, embora seja mais densa na metade superior da face. Aqui, Melipona bicolor, que é uma espécie bem conhecida, mesmo padrão de Melipona, como eu falei, em relação à pilosidade e o comprimento da asa. A gente tem que o tegumento da face é microreticulado também, pouca pilosidade aqui no clípio, né? Ela é mais densa nas paroculares e na fronte, aqui, que ela é essa região frontal, mas há a presença de pelos plumosos densos no abdômen, né? No que a gente fala de tergos, que são os tergitos ou aqueles segmentos dorsais do abdômen, né? Que é bastante característico aqui em cima, na face dorsal do tórax, com a presença de pelos plumosos abundantes.